Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast deste 27º domingo do Tempo Comum. E no domingo de hoje a igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 5 ao 10. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 27º domingo do Tempo Comum, nós iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 5 ao 10. E o Evangelho e as leituras de hoje falam muito sobre os planos do Senhor para as nossas vidas e também sobre humildade. E na primeira leitura, o Senhor vem reforçar que tudo o que acontece não está escondido depois de ser questionado: até quando chamarei, Senhor, sem me atenderes? E o Senhor vem reforçar isso, que tudo o que acontece é de conhecimento dele e que até nas dificuldades a gente está caminhando para se fortificar, está caminhando nos planos dele. Não é um silêncio, mas sim uma preparação para que os planos do Senhor possam se cumprir. E o Senhor também fala que quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E quem não se abandona de si mesmo não consegue viver os planos do Senhor, viver por sua fé. Porque o justo vive por sua fé, abandonando a si mesmo, renunciando às suas vontades, ao que não nos convém, para confiar no Senhor, confiar no que virá. E muitas vezes a gente vê as obras do Senhor, vemos o que Ele faz por nós, mas a gente se recusa a olhar e a confiar nisso, confiar na palavra do Senhor, confiar no que Ele tem para nós. E a gente até fala, muito comumente, que o Senhor tarda, mas não falha. Quando na verdade o Senhor não tarda, não demora a fazer nada. A gente que, como humanos, precisamos de preparação para receber o que o Senhor tem a nos dar, para receber o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Porque senão acontece da gente receber uma coisa muito preciosa, receber pérolas e atirar aos porcos, sem entender o valor do que a gente recebeu. E é nesse ponto que as leituras de hoje se ligam ao Evangelho, na humildade que a gente deve ter, sabendo que mesmo servindo ao Senhor e sabendo que tudo o que a gente é pelas mãos dele, a gente ainda insiste em se vangloriar do que não vem de nós. Por isso, no Evangelho, o último versículo diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E acho que essa passagem me lembra muito sobre a frase de Santo Antônio, que a gente faça cessar as palavras e fazer com que as obras falem. Mas não que as obras falem sobre nós, mas fazer com que as obras falem sobre o nosso Senhor. Que a gente tenha um espírito de fortaleza, que a gente cultive isso, serenidade, para fazer com que o amor do Senhor transpareça em nós, que a gente seja uma ponte para que esse amor transpareça em nós. E que ao fazer isso a gente possa ter uma propriedade de dizer que a gente fez o que tinha que fazer, que nada foi por vangloria, que nada foi a mais do que a gente tinha que fazer. A gente fez por obediência e por confiar nos planos do Senhor. Então, meus irmãos, se vocês estão gostando do podcast de hoje, deixem seu like, comentem o que desejarem, e se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. No Evangelho de hoje eu gostaria de comentar sobre a fé. A fé, que é uma das virtudes teologais. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente geralmente está lá na Crisma, na catequese de Crisma, na catequese de primeira comunhão, nós aprendemos sobre as virtudes teologais,
que são aquelas virtudes que estão voltadas para Deus, Deus, né? E são a fé, esperança e caridade. E a fé, portanto, é uma das virtudes teologais porque está voltada, direcionada para Deus. E hoje, o Senhor Jesus, ele nos mostra com uma pequena parábolazinha, né? A força da fé. Ele diz, né? Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E aqui é muito interessante porque, veja, a fé é algo espiritual. A fé não tem um tamanho físico. Tá entendendo? Não tem como a gente medir a fé com uma régua. Porque, por exemplo, Jesus aqui compara com um grão de mostarda, né? Porque se a gente pega um grão de mostarda, não sei quem já pegou um grão de mostarda, mas é muito pequeno. E se você comparar com, sei lá, uma semente de manga, né? Ou uma semente de abacate, você tem como medir. Então você vê ali a semente de manga tem tantos centímetros, a de abacate já tem tantos centímetros, a semente do morango tem tantos centímetros, mas a da mostarda é super pequena. Mas não tem como comparar a fé, porque a fé é justamente uma qualidade, uma virtude espiritual. A fé não é medida matematicamente, fisicamente. A fé é medida qualitativamente. Então, qual é a qualidade da nossa fé? E quando Jesus fala aqui, né, uma fé pequena como um grão de mostarda, ele quer dizer o seguinte, né, mesmo que a sua fé tenha uma das menores qualidades, né, se a gente comparar a fé dos grandes santos, você ainda pode fazer muita coisa. Muita coisa. Porque a gente olha para a vida dos santos, né, vê alguns milagres, que a gente diz, nossa, como é que ele fazia isso, né? Então, sei lá, quando você lê no Atos dos Apóstolos que os apóstolos de Jesus, né, iam lá e ressuscitavam as pessoas. Iam lá e curavam as pessoas. Você diz, nossa, quanta fé eles não deviam ter, né? Porque é o seguinte, gente, imagine que você está pregando Jesus e tem lá uma pessoa doente. E você pensa, não, eu vou curar aquela pessoa em nome de Jesus. E você tem uma plena certeza disso e você vai lá e cura a pessoa. Porque para que o apóstolo curasse, ele deveria ter uma plena certeza, entende? Ele não poderia duvidar em nada, porque isso é fé. A fé não admite dúvidas. Uma coisa, claro, é você ter um questionamento natural, né? Outra coisa é você duvidar, por exemplo. Nós católicos cremos, né, na presença real de Jesus na Eucaristia. Então, para nós, quando o padre consagra a Eucaristia deixa de ser pão e se torna o corpo e o sangue de Cristo. Uma pessoa pode questionar, mas como isso acontece? Ou então, quando é que isso acontece? Isso não é duvidar da fé, mas é querer aprender mais como aquele mistério da fé funciona. Outra coisa é a pessoa duvidar, a pessoa dizer, não, eu não creio que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Essa última dúvida é que a fé não admite. Então, por fim, né, aqui cabe uma análise da fé de cada um. Como está a sua fé? Você tem duvidado da sua fé? Você tem pedido para que Deus aumente a sua fé? Porque a fé é uma virtude teologal, é uma coisa dada por Deus. Você lembra das 3 virtudes? Fé, esperança e caridade. Se você quiser crescer em uma delas, cada uma delas você deve pedir a Deus, né? Veja como começa o evangelho de hoje. Começa assim, ó.
os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então, peçamos ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, para que com essa fé, um dia possamos chegar no céu e, inflamados de caridade, inflamados de amor, possamos também ajudar os nossos irmãos e irmãs que ainda caminham nesta vida, através da intercessão, através do amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se você gostou do podcast, se inscreva no canal, para não perder mais nenhum, e também compartilhe com aquelas pessoas que você pensa que gostariam de ouvir essa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu o nosso último podcast, ele se encontra aqui, no fim deste vídeo.